Olá, meus caros, vamos comentando sobre política aqui, falando do caso Moro e Bolsonaro. Vamos lá. Bolsonaro quer forças armadas contra Moro e STF, mas generais não avalizam ataques. Informação do G1. O presidente Bolsonaro convocou uma reunião no último sábado no Palácio da Alvorada com generais que ocupam cargos em seu governo e com generais da cúpula das Forças Armadas. Segundo algum blog que apurou, Bolsonaro usou a reunião para reclamar das últimas decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal, como a liminar de Alexandre de Moraes, no caso de Alexandre Ramage, Luiz Roberto Barroso, no caso dos diplomas venezuelanos, e Celso de Mello na abreviação de prazo para que Sérgio Moro depusesse no inquérito que corre na corte. Nas palavras de um general que estava presente, Bolsonaro reclama e não consegue nomear ninguém, pois é impedido pelo Supremo. E apesar de dizer que não há saída fora da Constituição, o presidente subiu o tom em desafio e cobrou o que chama de equilíbrio do judiciário. O discurso de Bolsonaro na reunião de sábado foi ecoado no dia seguinte na manifestação, segundo diz aqui o site da Globo, antidemocrática, que contou com sua participação em Brasília. No entanto, a cúpula das três Forças Armadas se irritou com a fala do presidente na manifestação, quando ele disse que as forças estão com ele. Generais que participaram da reunião foram uníssonos ao afirmar que não houve endosso da cúpula militar no encontro, quando Bolsonaro fez críticas ao STF e ao ex-ministro Sérgio Moro. Repete que receberam uma convocação no sábado do Palácio da Alvorada, por isso compareceram, mas não se sentem incomodados com o uso político de sua imagem por Bolsonaro durante a manifestação. Mas não só parte na guerra política de Moro e Bolsonaro. Generais têm Moro como um símbolo no combate à corrupção e quer distância da briga do ex-ministro com o presidente. Bolsonaro, para militares, tenta criar um ambiente de nós contra eles, para tentar convencer o STF de que as Forças Armadas o apoiam na briga com Moro. O presidente elogiado o presidente do STF, Dias Toffoli, inclusive apostando que se Toffoli fosse o relator do caso Ramage, o escolhido de Bolsonaro para comandar a PF seria liberado a assumir. É aquela velha rincha ali dos petistas contra os MDBistas, e aqueles que são mais petistas que esquerdistas roxos vão ser contra o Bolsonaro, aqueles que já partem mais do centrão, que estão no STF, vão ser favoráveis. Um deles, o Dias Toffoli, porque também tem o seu, entre aspas, rabo preso, né? Segundo alguma planilha ali, estaria participando de alguma coisa, o filho, né, do amigo, aquela coisa, o amigo do meu pai. E também aquele caso do próprio Flávio Bolsonaro da rachadinha no Rio, enfim. No entanto, o ministro do STF, que conversaram com os generais, foram avisados no domingo de que a fala do presidente foi um movimento individual e que, como reportagem, não há risco de golpe com o apoio das Forças Armadas. Portanto, se o presidente tem essa ideia, precisará buscar apoio em outro lugar. Que ele disse que chegamos no limite. Peça a Deus que não tenhamos problemas nessa semana. Chegamos no limite, dispara Bolsonaro. Será que nós vamos voltar ao tempo da ditadura militar de 1964, que perdurou até 1985, 21 anos? Demonstra que os generais não estão 100% favoráveis ao Bolsonaro, né? E, diga-se passagem, o próprio vice dele, Hamilton Mourão, além de maçônico, grau 33, militar que apoia pautas esquerdistas. Bolsonaro nomeia delegado Rolando de Souza para comandar a PF, para comando da PF, posse ocorre uma hora depois de cerimônia fechada. Essa já é uma notícia muito importante aí, né? Que o presidente, já nessa segunda-feira, dia 4 de maio, já lançou no Diário Oficial da União, então uma notícia de hoje, que o novo
comandante da PF é o delegado Rolando de Souza, que também veio a ser um amigo do Ramagem, tá? Cerca de uma hora depois de a nomeação de Rolando ser publicada no Diário Oficial, a Secretaria de Comunicação do Presidente ou da Presidência informou que Bolsonaro já havia assinado o termo de posse do novo diretor-geral da PF, o que ocorreu no gabinete do presidente, no terceiro andar do Planalto, sem cobertura da imprensa. A oficialização do nome de Rolando Souza ocorre 5 dias depois de o ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o STF, suspender a decisão de Bolsonaro de nomear para o comando da PF diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, também delegado Alexandre Ramagem. Rolando Alexandre de Souza, delegado da Polícia Federal, e desde setembro de 2019 ocupava o cargo de secretário de Planejamento e de Gestão da ABIN, onde chegou por indicação de Alexandre Ramagem. Entre 2018 e 2019, Souza foi superintendente da PF em Alagoas. Ele também foi chefe do Serviço de Repressão a desvios de recursos públicos. O cargo de chefia na divisão de combate a crimes financeiros e na superintendência da PF em Rondônia. Então, temos o novo aí, diretor da PF. Peço a Deus que não tenhamos mais problemas, diz Bolsonaro sobre STF. Bolsonaro cumprimentou nesse domingo 3 milhares de apoiadores que estiveram na esplanada dos ministérios para demonstrar apoio ao governo. Bolsonaro chegou a dizer na rampa do Planalto para discursar aos manifestantes, dando um claro recado contra a ilegalidade das interferências dos demais poderes contra o Executivo. No discurso, o presidente da República pediu a Deus para que não tenha mais problemas nessa semana, pois chegou ao limite e que fará cumprir a Constituição a qualquer preço. Peço a Deus que não tenha mais problemas nessa semana, como já até falamos. Chegamos ao limite, não tem mais conversa daqui para frente. Nós não só exigiremos, mas faremos cumprir a Constituição. Ela será sempre cumprida a qualquer preço, disse o presidente. Manifestantes carregavam cartazes contra o STF e contra o Congresso Nacional, duas instituições que têm promovido ingerência no Poder Executivo. A manifestação teve início com uma carreata e terminou na Praça dos Três Poderes, em frente ao Palácio do Planalto, onde Bolsonaro esteve acompanhado da filha. Vamos agora falar um pouquinho da manifestação do Moro na PF. E foi bastante conturbada também. Moro entrega à PF mensagem que trocou com Bolsonaro. Moro diz à PF que Bolsonaro ameaçou demitir a reunião gravada em vídeo. Olha só. Vamos lá, primeiro essa. Moro entrega à PF mensagem que trocou com Bolsonaro e deputada em celular, que é a Carla Zambelli. Fontes que participaram ou que souberam sobre o conteúdo do depoimento de Sérgio Moro disseram que a PF extraiu do celular do ex-ministro, as provas exibidas ao Jornal Nacional, como conversa em WhatsApp com o presidente Jair Bolsonaro e com a deputada federal Carla Zambelli, do PSL. Informaram ainda que Moro forneceu novas provas à polícia e principalmente indicou maneira de conseguir outras. A demissão do ex-ministro ocorreu no dia 24 de abril. Durante o depoimento de mais de 8 horas na PF, em Curitiba, no sábado, Sérgio Moro foi questionado sobre as acusações de que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir no trabalho da PF em inquéritos relacionados a familiares. As acusações foram feitas pelo ex-ministro quando ele anunciou sua saída do governo há uma semana. O inquérito foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal e vai investigar se as acusações de Moro são verdadeiras. Caso não seja, o ex-ministro poderá responder na Justiça por denunciação caluniosa e crimes contra a honra. Na manhã desse domingo, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, fez a seguinte postagem no Twitter: há lealdades maiores do que as pessoais. O depoimento de Sérgio Moro começou por volta das 14 horas. O ex-ministro foi ouvido na sede da Polícia Federal em Curitiba por delegados e procuradores da PGR, Procuradoria-Geral da República, que foram de Brasília em avião da PF. Moro chegou numa viatura da Polícia Federal e entrou por um portão que ficava nos fundos do prédio. Manifestantes a favor do ex-ministro e outros a favor do presidente Bolsonaro trocaram insultos. Um homem que foi chamado de filtrado pelos outros manifestantes tentou agredir a imprensa. Ninguém se machucou. A segurança foi reforçada e os grupos separados. A delegada Cristiane Corrêa Machado, chefe do Serviço de Inquéritos Especiais, comandou o depoimento que foi gravado. O ex-coordenador da Lava Jato de Curitiba e atual diretor de investigação e combate ao crime organizado da Polícia
Federal Igor Romário de Paula apenas acompanhou o depoimento. De acordo com informações, Moro prestou depoimento em uma sala ampla com a distância recomendada por causa do corona e com equipamentos de proteção individuais dos EPIs. O depoimento foi determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, que autorizou a abertura do inquérito para apuração das acusações de Moro. Celso deu 5 dias até terça-feira, ou seja, até dia 5 de maio, para que Moro fosse ouvido pela Polícia Federal. O prazo mais curto para Moro prestar o depoimento ajuda a blindar a investigação. Como a PF ainda está sem comando definitivo, não houve tempo para mudança na estrutura da corporação. Nessa fase inicial do inquérito, os delegados podem marcar mais depoimentos e pedir também provas periciais, como a quebra de sigilos telefônicos. Por exemplo, tem várias denúncias de Moro aí a Bolsonaro, mínimo 6. Bom, teria outra notícia a trazer aqui, mas é praticamente a mesma coisa, como eu citei com manchete. Bom, meus caros, é complicado, né? Por outro lado, a gente entende que existe militância do mesmo, ou outra versão do outro ângulo também tem, ou seja, de ambos os lados tem militância, tem verdades de ambos os lados, tem uma tentativa de realmente acabar com o governo Bolsonaro, tanto é que os bolsonaristas estavam dizendo que o próprio Moro entrou como espião no Ministério da Justiça. E já por outro lado, já revela que Bolsonaro ele é um camarada que faz tudo para defender os seus aliados, seus conchavos, seus irmãozinhos, seus familiares, principalmente seus filhos, como é o caso aí do Flavinho. Possivelmente o Moro está falando sobre isso, que houve uma interferência do Bolsonaro para tratar daquele caso do Flávio Bolsonaro, e dentre outras coisas também, a ponto dele falar naquela conversa que vazou no Jornal Nacional, a Carla Zambelli, que ele não estava à venda, pois eles prometiam colocar ele no STF e que era para aceitar o ramalho da Polícia Federal, que seria o pedirinho do Bolsonaro e não o do Moro, e que, claro, aí poderia ocorrer essa maior interferência. Bom, vamos ver até onde chegamos. Os bolsonaristas, Moro é traidor. Para aqueles que são petistas, agora Moro, olha que curioso, Moro é o salvador. Moro que colocou o maior ladrão brasileiro, aí, o presidente, na cadeia, que era o Lula. E aí como é que fica? Agora os petistas vão perdoar o Moro por ter colocado o Lula? Tá complicado até. Estava vendo um vídeo do Jonathan Neymer e ele falando de desespero no vídeo, né, de brincadeira, de piada, aquelas esquetes do PT. Eu não sabia mais quem defender, se era Moro, Bolsonaro. Moro não dá porque o Moro colocou o Lula na cadeia, Bolsonaro não dá porque o Bolsonaro sempre colocou o PT, né, pelo menos na campanha eleitoral, outra hora votou no PT. Aí vamos falar agora com o Ciro Gomes não quer. Vamos falar com o Cabo Daciolo, o Cabo Daciolo está fora, e por aí vai. É curioso como é que não deve estar lá a situação dos companheiros, companheiro e companheira. Né? Bom, tá aí as informações, meus caros, julgue a melhor maneira possível, não seja fanático, alienado, não passe pano para seu partido, para seu político, a não ser que você ganhe, né? Até é compreensível, mas não é aceitável. Porque a gente não pode passar pano para nenhum erro. Jamais podemos ter partidos e políticos de estimação. O bom mesmo é que extinguisse os partidos e que nós tivéssemos candidaturas a avulso. Não podemos ter um regime novamente militar. Mas que eu sou favorável à extinção de partidos, porque só dão despesas para os postos públicos, com fundão eleitoral, com fundo partidário, isso eu sou. Agora que a democracia permaneça, nós podemos voltar diretamente, escolher quem que nós queremos estar no poder e que seja sem partido e que ganhe até salário reduzido, que venha a ser cortado algumas regalias que essa turma toda tem. Talvez assim teremos novos ares e aí se cumprirá a música, profecia do... Não era só ele que falava, obviamente, mas ficou bem conhecida, do Renato Russo: o Brasil é o país do futuro. Ele não será o Brasil o país do futuro, né? Ele é o país do futuro. Não será mais o será.
Ok? Abraço e até uma próxima. Vou montar aqui o somzinho para relaxar um pouco depois do matemática dentro dela.